Eu acho estranho como tanta gente tem medo de ser quem realmente é, como se ser você mesmo fosse um risco. Eu não sei se só eu que notei como as pessoas estão ficando estranhas, como se elas estivessem se policiando o tempo todo na forma de agir, no que falar, como ser aceito, até mesmo o jeito de conversar hoje em dia com as pessoas está ficando estranho. Cada vez mais é mais difícil interagir pessoalmente com uma pessoa. As pessoas elas tivessem medo de conversar, medo de se expressar e é até um pouco estranho porque fica muito robotizado. Eu estava conversando com uma pessoa e foi tão estranha a conversa, sabe? Não foi uma conversa assim que flui, que a gente conversa sobre várias coisas, toca em vários assuntos. Não, é como se eu estivesse conversando com uma inteligência artificial. Eu venho notado que as pessoas elas têm medo de poder se expressar. Claro que hoje a gente vive uns tempos completamente diferentes do passado. Eu sei que a gente precisa tomar cuidado com certas coisas que a gente quer falar, porque hoje em dia tudo é polemizado. Então, dependendo da forma que você fala ou você se expressa, quem escuta pode te interpretar mal. Isso é um pouco chato, né? Porque a gente fica mais receosos de poder conversar. E é engraçado que até mesmo você expressar um gosto pessoal, uma opinião pessoal sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, você já tem um rótulo. Ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas elas não conseguem ter respeito em aceitar opiniões que sejam contrárias das dela. Se eu conversar com uma pessoa sobre música e eu falar que eu não gosto de funk, de sertanejo, de forró, as pessoas já vão vir com 7 pedras nas mãos e vão me crucificar porque eu não gosto desses gêneros musicais. E é até chato, porque não quer dizer que eu não gosto que eu tenho algum tipo de preconceito. Eu apenas não gosto de ouvir, porque não faz parte do meu estilo, não faz parte da minha vida. E quem gosta, eu respeito. Assim como se eu falar dos meus gostos musicais, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não vão se identificar comigo. A maioria das pessoas vão escutar músicas e cantores totalmente diferente daquilo que eu gosto de ouvir. Só que esse respeito inverso, ele não é recíproco. Então esse respeito, ele acaba não sendo recíproco, porque eu sou obrigada a respeitar uma pessoa que tem um gosto diferente do meu, só que as pessoas que têm um gosto diferente do meu, elas não conseguem e não podem me respeitar. Chega até ser cômico isso, não é? E pelo fato das pessoas não conseguirem ser 100% elas mesmas, até entendo um pouco sobre isso, porque hoje em dia é muito difícil de você conversar sobre qualquer tema, porque acaba gerando debates, brigas, críticas, e é isso que a gente vê hoje em dia na internet. Então a gente precisa também ter um certo cuidado de falar sobre certas coisas, porque nem todo mundo é maduro o suficiente para poder ouvir uma opinião contrária. Eu acho que as pessoas que não conseguem ser 100% vem muito do medo do julgamento, como eu acabei de trazer um exemplo sobre um gênero musical, sobre você conversar com alguém sobre música, por exemplo. Então, esse medo do julgamento faz com que a gente cria um certo bloqueio. Então, a gente colocar na nossa cabeça, precisa pensar muito, mas muito, antes de poder dar uma resposta, antes de poder falar sobre qualquer coisa. Esse medo de julgamento ele está muito ligado na necessidade de aprovação, porque hoje em dia você ser diferente você incomoda. A gente aprende que para ser aceito a gente precisa se encaixar. Só que ao mesmo tempo, quanto mais a gente tenta se encaixar, mais a gente se afasta de quem realmente é. Talvez seja por isso que tem tanta gente se sentindo perdida nos dias de hoje. Não preciso de validação de terceiros para validar quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E se eu vejo que isso não é recíproco, eu me afasto. Eu não deixo com que isso tire a minha paz e me afaste de quem eu sou. No final, eu acho que o mais louco de tudo isso, esquecemos que talvez o problema nunca foi a gente ser quem é, mas o medo de não ser aceito sendo quem a gente é de verdade.
Eu gostaria de saber muito a sua opinião sobre esse tema. Deixa aqui nos comentários, que eu vou gostar muito de ler e saber um pouco mais sobre o que você pensa sobre isso. E até o próximo vídeo.